Estamos de volta com o segundo bloco do Guarda em Destaque. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Um aniversário da TV Destaque, né? Estamos completando a partir de 2017, 14 anos na cidade de Guarulhos. Agora, vereador Edmilson, hoje, nesta madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei onde juízes e promotores e procuradores poderão ser punidos. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema. Aí você, Geraldo, pensa comigo. Essa lei diz o seguinte, que se você denuncia alguém, esta denúncia, você denuncia um deputado, e é segredo de justiça, o que acontece hoje? Para mim, jornalista, quando a notícia é vazada, lindo, maravilhoso. E acontece muito porque alguém deixou essa informação vazar. O promotor que fizer isso vai ser punido. Aí, já tem gente que dizendo que é uma medida que vai intimidar o Ministério Público. Eu discordo. Por quê? Quando o Ministério Público apresenta uma denúncia, vereador, o juiz é que vai decidir. Então, essa lei, quem vai decidir se o promotor ou o próprio juiz serão eles. Eu não vejo nenhum absurdo. Não, eu concordo, eu acho que tem essas votações no Congresso, óbvio, tem que ser acompanhadas com uma lupa muitas vezes, porque alguns dias atrás estava se trabalhando no Congresso para se aprovar uma emenda que acabou não sendo aprovada por conta aí da pressão que teve, mas de anistia ao Caixa 2. Então, ou seja, todos aqueles que praticaram Caixa 2 estariam anistiados. Então isso é muito ruim, aí eu discordo, eu acho que os deputados não poderiam fazer isso e tinha um movimento muito forte para fazê-lo. E às vezes também a proposta veio meio enrustida, parecendo que é uma boa proposta. Por exemplo, incluíram lá, não, agora nós vamos tipificar como crime o Caixa 2, vai tipificar como crime. Quem olha de fora fala, mas isso é muito bom. Vai tornar crime, então as punições serão maiores. Não, na verdade, quando você inclui, vai valer só daqui para frente, porque, óbvio, existe uma diferenças de interpretação jurídica, mas no todo, o que construiria era uma possibilidade da pessoa que praticou um ato irregular de Caixa 2, mas que foi na eleição passada, nas eleições anteriores, ela não entraria agora porque a lei só tipificou agora, então valeria daqui para frente. Isso não passou. Essa questão que você está falando, de juízes, promotores, o que acontece hoje? Eu vou dar alguns exemplos. É óbvio que as pessoas estão muito impactadas, dizendo, não, isso é os políticos que não querem ser investigados e tal. Na verdade, existe uma coisa que chama lei. A lei tem que valer para todo mundo e tem que ter, tem que se ouvir os lados, tanto de quem está acusando, de quem está fazendo a defesa. Hoje a gente está muito num perigoso movimento de você, de repente, criminalizar uma pessoa sem nem ouvi-la. Então isso não pode acontecer. Aí as pessoas falam, não, mas isso vai tirar o poder do juiz. Eu concordo com você, não vai tirar o poder nenhum. Ele vai poder fazer, mas ele tem que fazer dentro das regras, sem abusar do cargo que ele ocupa, seja ele um promotor, seja ele um juiz. Vou dar um exemplo. As pessoas falam, não, mas isso não acontece. Vou dar um exemplo bem claro agora que está na imprensa. Uma juíza de determinado estado brasileiro fez com que uma jovem mulher permanecesse com 30 homens numa cela, o que a lei não permite. É óbvio que isso ia gerar violência contra essa mulher. Ela deve ser julgada pelo crime dela, mas tem regra para julgar e a custódia do Estado, ou seja, quando ela é presa, tem regras mínimas. Ou seja, essa juíza, ela foi punida pela atitude que ela teve. Mas qual foi a punição dela? A punição dela foi um afastamento com todos os vencimentos. Então, ou seja, ela deixou de trabalhar, mas continuou recebendo em casa. Então, ou seja, ela utilizou da sua, vamos dizer assim, da sua prerrogativa de juíza para poder fazer algo que não deveria ter feito. Vou dar um outro exemplo que estava ao ano passado, em grandes redes aí, de jornais e na TV também passando, um juiz que estava assinando diversas autorizações, diversas decisões de adoção de crianças de uma mesma família, de uma mãe que tinha muitos filhos. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava acelerando o processo de adoção. Quem olha de longe fala, não, esse juiz está preocupado com a criança. Então, é por isso que ele está acelerando. Não, mas tem uma regra, tem uma fila.
Tem uma ordem, tem uma pesquisa que tem que ser feita, tem que se ouvir a mãe, tem que se perceber se essa mãe está fazendo esse ato em concordância com o que ela quer ou não. Então, o juiz fez isso, ele foi denunciado. Quem vai julgar o juiz? Quem vai ter o poder de dizer, não, isso aqui já é um abuso? Então, ou seja, eu acho que quem trabalha de forma correta não deve ter nenhum medo de nenhum tipo de, vamos dizer assim, de fiscalização, né? Nós que somos agentes públicos, políticos, nós somos fiscalizados e devemos ser muito mais. O judiciário também deve, porque são funcionários públicos. Pois é, porque olha só, no texto da lei hoje, olha só, essa matéria publicada hoje no site do UOL. O texto aprovado, no entanto, é mais brando do que a ideia inicial articulada pelos deputados que queriam que integrantes do Poder Judiciário respondessem por crime de responsabilidade, o que poderia levar até mesmo à perda do cargo. Então, o Ministério Público houve uma conversa com a liderança, né, para alteração. Mas já os magistrados podem ser enquadrados em pelo menos 8 situações. Entre elas, se expressar por qualquer meio de comunicação opinião sobre o processo pendente de julgamento. A pena prevista é de 6 meses e 2 anos de prisão e multa. Quer dizer, há preocupação aqui, e aí vai. Se há uma investigação, por que aquele juiz tem que ir na imprensa falar de algo que não foi nem julgado? Na verdade, aí vai distorcendo o que é o papel da justiça. O papel da justiça é equilibrar, avaliar e tomar uma decisão. Então, ou seja, neste caso, quando nós estamos vendo muito isso agora, promotores, juízes, muitas vezes concedendo entrevista, falando de casos que eles estão apurando, estão colhendo elementos, já antecipando, como nós vimos aí. Então, hoje são chamadas entrevistas coletivas. O que deveria valer é o que está no papel. Olha, o promotor, o juiz, já mandou. Hoje tem até entrevista coletiva com direito a organograma, PowerPoint, para mostrar, ou seja, isso é para tentar ganhar a opinião pública. Deixa de ser o papel do juiz ou do promotor. O promotor que quer participar e fazer dessa forma, ele que se candidate a um cargo público, ele que se eleja deputado federal, deputado estadual, governador, presidente da República, ele vai poder fazer desta forma. Agora, na função dele, é lamentável o que a gente está vendo. Então, eu acho que neste caso, essa medida adotada não é uma medida totalmente descabida, né? Agora, o vereador Edmilson, funcionamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Como é que o senhor está avaliando todo esse questionamento? Foi feito agora recentemente, matéria com funcionário. Como é que o senhor está avaliando isso? Então, na minha opinião, eu penso assim, a matéria que foi feita dos funcionários que lá estavam marcando o ponto indo para casa tem que ser coibida, tem que se montar sindicância. Esse funcionário ele tem que ser punido. Esse funcionário que fez isso não pode passar em branco, acho que tem que ter uma decisão muito forte. Agora, tem casos e casos. Eu, por exemplo, vi algumas cenas de expor determinados funcionários que, na verdade, eles não deveriam, como eles estavam dizendo, o funcionário nunca ter ido. De funcionários que estão lá, que estavam trabalhando e coloca todo mundo no mesmo pacote. A minha do Renan é exemplo, que está sempre lá, a Rosângela, né? Sim, está lá. Então, ou seja, aí ficou aquela situação muito desagradável. Outros funcionários, às vezes, é um encaminhamento para um tratamento de saúde. Nós temos pessoas lá que estão doentes, que não é caso da pessoa não ir. A pessoa vai e foi pega e se fez todo um constrangimento para poder filmar, porque estava no bar, essa coisa toda e tal. Ali o encaminhamento é muito concreto de tratamento de saúde. Então, ou seja, quem minimamente tem um bom senso vai entender o que eu estou dizendo aqui. Agora, o que eu vi com muita tristeza é a gente não ter como responder isso de forma imediata. Ou seja, o funcionário lá que não vai trabalhar ou que marca o ponto e vai para casa, imediatamente ele tem que ser suspenso das suas funções, ele tem que passar por um processo de sindicância, óbvio, tem que dar o direito à defesa dele. Então eu vejo, às vezes, uma matéria muito sensacionalista. Eu acho que deveria ouvir outros funcionários também, porque dá a impressão que é toda a casa. Tem muitos funcionários, inclusive destes funcionários dessa ação de 38 pessoas, que chegam todos os dias às 7h30, 8 horas e muitas vezes saem às 8 horas da noite.
Não é um nem dois que eu estou falando, não. Então, colocar, generalizar, toda generalização é perigosa. Agora, vereador, já está uma discussão aí por quem vai ser o líder da oposição, né? O PT elegeu 7 vereadores, né? Aumentou o número de vereadores e tem mais 8 vereadores, juntando um total de 15 da oposição. É isso? Não, na verdade, não chega a 15? Eu acho que não chegará a 15 nesse primeiro momento, até porque a oposição vai se comportar, Geraldo, da seguinte forma. Está todo mundo aguardando o anúncio do secretariado do prefeito. Quando você anuncia o secretariado, você diz qual que é o tamanho também do seu diálogo e da sua relação com a Câmara Municipal. Sim. Teremos vereadores que estarão licenciados assumindo cargos? Não teremos? Teremos blocos partidários que vão indicar secretários, que é comum. Isso é da democracia. É da democracia. Sim. Isso aí não tem nenhum problema. Só quando esse jogo terminar, né? Que é a indicação, aí nós vamos começar a perceber qual que é o tamanho. Hoje nós temos a garantia que nós temos uma oposição bem consolidada, que são 7 vereadores da nossa bancada. Esses que serão a oposição. Mas eu não acredito que serão só os 7, porque os primeiros lances, vamos dizer assim, do novo governo, com a montagem da comissão de transição, com algumas atitudes que já foram tomadas, eu acho que ainda não está essa preocupação de ter maioria na Câmara. Então pode ser que a oposição aumente de forma significativa. Quem vai ser o candidato do PT para a presidência da Casa? Nós não decidimos ainda, a gente já decidiu que teremos candidato próprio. Agora, na terça-feira, nós teremos uma reunião e apresentaremos o nome de um dos 7 integrantes. Tá certo. Vereador, as suas considerações finais, e já agradeço a tua presença aqui. Quero agradecer mais uma vez, Geraldo, e ver se vem sempre, aqui. Né? Eu voltarei aqui outras vezes para a gente poder falar sobre os problemas da cidade, sobre as pautas que estão lá na Câmara, e agradecer vocês aqui pela oportunidade de falarmos com vocês. Conversei, portanto, no dia de hoje com o vereador Edmilson, do Partido dos Trabalhadores. Você vai ver a primeira edição às 10 da noite e amanhã, quinta-feira, a reprise do Guarulhos em Destaque. O nosso muito obrigado pela sua audiência.